Continuando com nossas conversas sobre a física da essência, a física quântica, no nosso último bate-papo foi colocado uma questão, vocês devem estar lembrados, né, sobre a minha casa no campo, que tinham 2 janelas e por vezes fazia uma marca na parede com 2 faixas e por outras vezes as frutas acabavam deixando marcas sistêmicas na parede, dando a impressão que era o tilintar ou bater de uma onda. E a pergunta que foi feita era para provocar o raciocínio: o que havia, na sua opinião, de diferente entre a primeira e a segunda descrição? O que mudava efetivamente e que poderia, de certa forma, modificar o resultado da nossa experiência ou do fato que foi constatado? Pois é. Essa alegoria que você nos contou, ela remete àquela experiência da fenda dupla, né? Que os físicos fizeram muito antes da concepção da física quântica, né? Muito antes, eles fizeram o seguinte exercício. Então, para facilitar a compreensão, vamos pensar o seguinte: eu tenho na minha frente uma parede que tem dois buracos, né? Eu vou pegar uma bolinha de ping-pong e uma por vez. Eu vou jogar uma bolinha, jogar contra a parede, ela vai passar por um dos buracos e se atrás tem uma tela, ela vai bater na tela e deixar uma marca em frente ao buraco que passou. Pego uma outra bolinha de ping-pong, jogo, ela vai passar pela fenda da esquerda, pelo buraco da esquerda, vai bater na tela e vai deixar uma marca na tela. E assim por diante. Se eu começo a jogar as bolinhas de ping-pong uma atrás da outra, ora vai passar por uma fenda, ora por outra fenda, e vai começar a ficar marcada lá atrás, né? Exatamente essas ranhuras, né? Vão ficar as marcas na tela de trás. Legal, isso parece muito simples, né? Mas vamos trocar agora a bolinha de ping-pong por uma partícula, que pode ser um elétron, né? Que é a parte externa do átomo, né? Uma partícula. Uma partícula, ela tem massa, ela tem matéria e tem polaridade, ela tem uma carga elétrica, né? Então, os cientistas fizeram exatamente essa experiência com uma partícula. Pegaram a partícula, que é concreta, que é massa, e jogaram, né, para passar por uma dessas fendas. E aí que veio a surpresa, porque ela não deixou uma marca atrás na tela, ela deixou muitas marcas, né? Parecia um reflexo de uma onda que se projetou na tela de trás. Isso foi uma surpresa enorme, porque como que pode, se eu estou jogando algo concreto e esse concreto de repente, né, vira uma múltipla figura atrás, quando eu joguei apenas um objeto? Bom, dessa experiência se deriva exatamente a questão de que a partícula, ela tem uma dualidade. Ela é composta, né, por matéria e é composta por uma onda de energia, que não é uma energia eletromagnética, né? É uma onda de uma energia metafísica. Não é uma onda como a onda sonora, por exemplo, né? Bom, se passaram muitos anos estudando isso e até hoje esse experimento traz uma polêmica enorme para os físicos. Porque hoje há uma grande massa de físicos, de estudiosos, estamos falando de cientistas, não estamos falando de amadores, né? Gente que estuda profundamente a questão da física, né? Bom, há uma grande facção que já entende de que o observador é que provoca essa mudança, né? Pasme, né? Como é que acontece isso? Tem uma outra gama de cientistas que reconhece-se que o observador que interfere nesse experimento, mas não se atreve a avançar
Como? Né? Porque significaria a gente entrar num campo que não há provas físicas, que é exatamente na questão da metafísica. Muito bem. Esse primeiro grupo já tem um conhecimento muito claro de que a consciência humana é que provoca essa mudança. Como é que ocorre isso? Esta que é a grande questão. Já tem gente que tem provas concretas, né? Que existem experimentos que chama-se a cadeia de von Neumann, né? Que é um outro físico que estudou exatamente passo a passo esse processo. O que acontece? Quando o físico, quando o experimentador se propõe a fazer o exercício da fenda dupla, né? E ele coloca, por exemplo, a placa com uma única fenda, ele já está com sua consciência determinando que a partícula seja algo concreto para passar por uma fenda. Quando ele coloca uma placa com duas fendas, ele já está querendo provar de que o lado energia da partícula se projeta. Isto nós vamos ver mais para frente, que há um outro princípio que eles descobriram, que é a correlação quântica. Né? Que assim que o cientista começa a pensar no exercício e a planejar o exercício, já há uma conexão mental, no campo mental quântico, né? Com a futura partícula que se vai a projetar. Assim que ele mentaliza essa partícula e existe inconscientemente a correlação quântica, essa partícula já entendeu, e aí que vem a questão da consciência, que a partícula, ela tem, e a gente falou isso na gravação passada, através daquele biofísico, o Fritz Albert Popp, né? Essa energia, a parte metafísica da partícula, ela tem uma inteligência, ela tem uma consciência, né? E a consciência humana, por ser muito mais ampla, muito mais poderosa que a consciência de uma partícula, né? Ela consegue projetar uma intencionalidade a essa parte metafísica da partícula. Não sei se estou sendo claro, mas a partir do momento em que eu penso no exercício, coloco duas fendas, eu quero provar, né? Provar e demonstrar que o lado metafísico da partícula vai se projetar. Então, este grupo de cientistas já sabe, né, de que a consciência humana, né, ela tem uma intencionalidade criadora que modela o lado físico da matéria. Só para concluir. Veja, isto não é novo. Buda, 600 anos antes de Cristo, né, ele já falava de que nós somos responsáveis pelo mundo que nós criamos. E a gente sabe que na parte espiritual, né, muita gente já fala claramente que nós criamos nossa realidade. Né? Como? É a grande questão. Estamos estudando todo esse fenômeno para dar um passinho a mais nessa direção. Não é? Duas coisas eu gostaria de falar que eu creio que possa, de uma certa forma, ajudar a elucidar e até a fomentar mais esse diálogo. A primeira é que, se eu pensar na experiência que nós escrevemos no podcast passado, eu vou imaginar que todas as vezes que eu não estava presente e foram arremessadas frutas na parede, formando um padrão de onda, por exemplo, e todas as vezes que eu estava naquela sala, as frutas continuaram sendo arremessadas, porém formando duas ranhuras apenas e não o padrão de onda. O que a gente está afirmando é que o fato de eu estar presente naquela sala modificou o resultado do experimento. Exatamente. Sem que eu sequer soubesse disso, apenas pela presença da minha consciência. Exatamente. E aí tem um ponto que você me falou, e eu não tinha feito essa conexão. À medida que você foi falando, eu pensei nisso.
tem uma coisa que sempre me incomodou. Existe um conceito geral, popular, né, sobre vírus. Né? O que é o vírus? Né? O vírus, ele primeiro, uma coisa importante, a menor unidade de vida conhecida pelo ser humano é uma célula. Nada menor que uma célula existe. Aí, não é célula, é fragmento. É um nada que está espalhado por aí. Porém, o vírus, ele é um fragmento do RNA, que é a transdução do DNA, que fica no núcleo, no meio de um monte de organelas dentro da célula. Então, o vírus, ele é um fragmento tão pequeno, mas tão pequeno, é como se eu imaginasse que num tamanho de campo de futebol, uma bolinha de gude é o vírus. E se eu tiro esse corpúsculo para o meio externo, ele é um nada, ele não existe. Mas como ele é um vírus, o que faz ele agir? Por que ele age? Se ele é um nada, é uma sujeira, mas ele tem a capacidade de mergulhar no seu sistema respiratório, infectar as células do sistema respiratório, debilitar o paciente, levar a óbito o paciente. Como? Se não há nenhuma consciência que gere isso. Então, é claro, eu não posso imaginar que exista vida no vírus, mas eu posso imaginar que existe uma consciência, sim, de alguma forma que eu desconheço, e realmente eu não faço a menor ideia como seja, e que de uma certa forma controla esse processo. A gente faz tempo que a gente fala de que tudo no universo tem um propósito. Sim. Né? Cada partícula tem um propósito. Se você pega, por exemplo, um conjunto de átomos, o que é água? H2O, não é isso? Sim. Estamos falando de que é um átomo de hidrogênio, ao contrário, são 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Isso. Não é isso? Estamos falando de átomos, né? Átomos isolados, hidrogênio, átomo isolado, oxigênio. Ele tem uma função, sim, cada um isoladamente. Mas se você junta nessa proporção, vira água. Sim. Água é outra coisa. É outra coisa. Água em um outro estado, né? Então, quando você tem elementos individualizados, cada um deles tem um propósito individual. Sim. Mas quando eu junto esses elementos diferentes em determinadas proporções, eles criam uma outra finalidade. Ok? O que você está falando do vírus é exatamente isso. Ele tem uma finalidade, que quando se conecta ao meio ambiente adequado, cria outra finalidade. Não é? E assim, o vírus tem uma frequência vibracional. Sim. Eu tenho outra frequência vibracional. Sim. Né? Se eu estou na sintonia daquela frequência, o vírus vai acoplar comigo. Né? Entrando na minha célula, ele vai se juntar com outros elementos e criar uma outra finalidade, que seria criar a doença, criar a infecção, criar, enfim, aquilo que ele tem como propósito. Que por alguma coisa existe. O problema é que a gente não sabe. Nós não sabemos. Né? Mas a gente já suspeita que as doenças, né, são alertas. As doenças não são castigos. As doenças, a maioria, vamos dizer todas, são psicossomáticas. Por algum estado emocional, por algum estado vibracional. Então, assim, elas são alertas de que alguma coisa não está bem. Não é? Sim. Então, é por esse lado que eu raciocino. Sim, claro. Né? Claro. E aí, isso é importante, porque isso abre uma porta para um outro paradigma dentro da física quântica. Né? Sem dúvida. Que é o que a gente... Que é o que nós vamos falar hoje. Que nós vamos falar hoje, que é o colapso da função. É o colapso da função de onda. Exatamente. Né? Mas então, veja, a física quântica, ela veio provar, né,
de que essa afirmação de que nós criamos a realidade é uma afirmação absolutamente correta, né? A nossa consciência tem a capacidade dessa intencionalidade criadora, né? Então, a consciência humana é quem provoca a materialização dessa onda em partícula. Isso. E da partícula em onda. Isto foi provado pela cadeia von Neumann, pelos experimentos que o pessoal está realizando, né? Daí então, a gente chegou ao ponto de que uma partícula que tem essa dualidade, e que é extremamente complexo a gente entender isso, né? Porque a gente consegue pensar que as coisas ou são ou não são, mas nós somos a partícula. Nós vivemos em dois estados simultaneamente, já falamos disso, né? Sim. Minha consciência pertence ao mundo metafísico e meu corpo ao mundo físico, né? A partícula é exatamente igual. Então, os cientistas dizem assim, quando essa onda se transforma em partícula, a onda desaparece. Não desaparece. Apenas não consigo captá-la. Claro. Assim como é muito difícil a gente captar a minha consciência. Como que eu capto a minha consciência? Né? Não é por isso que ela não existe. Exatamente. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho do famoso colapso da função de onda, que é outro princípio da física quântica, né? Então, o colapso da função de onda é exatamente o que estamos falando da partícula. É o momento em que a parte metafísica da partícula desaparece e ela se torna física. Então, a palavra colapso é porque colapsou, porque acabou, porque simplesmente desapareceu, né? Então, colapso da função da onda. Era onda, virou partícula. Até porque tem uma coisa importante que precisa ser dita, é que para nós a bolinha de ping-pong vai ser sempre a bolinha de ping-pong. Exatamente. No universo quântico isso não é verdade. Não é verdade. É por isso que eu coloquei o exemplo da bolinha de ping-pong passando pelas fendas, porque na hora que eu faço isso com uma partícula, isso muda completamente. Ora ela é, ora não é. Pois é. Nós estamos falando da fronteira da materialidade com a parte metafísica. Nós estamos falando da fronteira do mundo físico com o mundo espiritual. Exatamente aqui, né? É aqui que os cientistas estão estudando essa correlação, essa conexão entre o mundo metafísico com o mundo que chamamos real, né? Que na verdade é o contrário, o mundo real é metafísico e isso aqui é uma projeção, né, de condensações de energia, né? Então vamos por ali. Outro conceito que os físicos trabalham muito, né, que é a questão desse colapso da função de onda. Então vamos pensar o seguinte, suponha que do meu lado direito existe um ser espiritual e eu estou olhando para o lado esquerdo. Eu não sei que ele existe, não faço ideia. Porém, se eu vou mudando minha cabeça, no momento em que eu aponto meus olhos na direção desse ser que está do meu lado direito, ele se materializa. Nesse instante ele passou a existir para minha consciência. Minha consciência provoca o colapso da função de onda dele e ele, né, cria um corpo físico. É importante, colapso de função de onda é o momento em que existe a transição da onda para a matéria. Para a matéria, exatamente isso. Só que a partir do momento que eu mudo o meu campo visual, ele não existe mais para mim. Exato. Ele voltou a ser onda. Isso não é filosófico, isso é fato. Tá? Então assim, veja isso no meu cotidiano. Eu estou pagando conta no meu computador. Meu mundo, minha consciência está em cima daquilo. Se eu desvio minha consciência para o apontamento que eu tenho com a consulta médica às 3 horas da tarde, não existe mais, no conceito dos físicos, não existe mais o pagar conta.
eu mudei minha consciência para uma outra realidade quântica, né? Eu estou navegando no emaranhamento quântico, que nós já falamos. Estou saindo de uma realidade e partindo para outra realidade. Esta realidade, ela só voltará a ser matéria quando eu volte a pagar a conta. Este é o conceito da física quântica. Ela existe a partir do momento que minha consciência dá vida àquela realidade. Então, o colapso da função de onda é bem isto. Eu sei que existe uma onda, existe uma partícula em forma de metafísica, e na hora em que eu busco ela, ela se materializa porque eu estou enxergando ela. Existe uma probabilidade de materialização. Exatamente. Essa onda, né, que a gente fala, essa parte metafísica, né, é uma probabilidade de se materializar em condições especiais, que a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, né? Que são outros conceitos. Mas, enfim, deixa eu ver. Nós vamos também falar, eu queria citar, já ir preparando o campo, né? Porque existe esse princípio antrópico forte. Não vamos falar ele mais para frente. Mas, olha, o princípio antrópico forte prova matematicamente, e os físicos já provaram, né, de que essa consciência universal, ela existe. Então, o que nós estamos falando, que parece extremamente complexo, né? Poxa vida, uma partícula que tem uma finalidade, que tem um lado metafísico, que tem uma inteligência, que tem um propósito. É isso mesmo. Tudo no universo tem um propósito. Tudo. Não existe nada que não tenha um propósito. Nós, seres humanos, né, a gente vive desconectado desta realidade e a gente acha que veio aqui a passeio. Mas, na verdade, a gente veio com um propósito. Cada ser humano tem um propósito de vida, que a gente esquece, que a gente se entretém no cotidiano com milhões de tarefas, milhões de entretenimento, agora muito mais com o celular, né? O celular mantém um adormecimento letárgico na humanidade, né? Mas todos nós temos um propósito. Desde a menor partícula no universo tem um propósito. Até planetas, até galáxias, tudo tem um propósito. A gente não sabe. Estamos tentando estudar, estamos tentando caminhar, né? A nossa consciência nada mais é de uma ínfima parte desta consciência universal, né? E a gente sabe de que, a gente entende e sente de que agrupamentos maiores, potências maiores, né, conseguem manipular e comandar potências menores. Então, uma inteligência humana, um ser humano, com sua capacidade, tem esta intencionalidade criadora. Só que não é como andam falando na internet, de que fique rico, etc. Tem muita coisa para entender, estudar, para que esse poder, né, seja exercido por um ser humano. Eu acho que o bonito dessa concepção toda é a percepção de que, de fato, a nossa consciência tem a capacidade plena, e a gente já viu falar de várias vezes isso ao longo dos anos, histórias sobre isso, de diretamente transformar, influenciar e modificar a nossa realidade. Para mim, isso é o ponto mais principal. Independente dos nomes que nós usamos, é claro que eles são nomes importantes para se estudar e entender do que nós estamos falando, e principalmente para trazer uma certa legitimidade a isso. Porque até então, esses conceitos são todos esotéricos. Isso aí é uma grande bobajaiada, isso não existe, né? O problema é que quando você prova isso matematicamente, isso passa a ser irrefutável. E aí negar isso é uma idiotice. Mas veja, os cientistas obviamente criam toda uma linguagem, porque todos estes experimentos, eles têm como base cálculos matemáticos. Sim. E provas matemáticas, né? Então, eles acabam criando uma linguagem própria, mas
os espiritualistas, né, já há milênios de anos, estão colocando estes conceitos com outros nomes. Nós, no dia a dia, né, a gente faz acontecer o colapso da função de onda. Olha só, eu estou pensando em colocar uma prateleira no meu escritório. O que é o meu pensamento? Meu pensamento é já uma figura no campo metafísico, né, que minha consciência cria, né, no campo metafísico. Sim. Eu tenho que trazer isto ao campo físico. Não é? Muito bem, eu começo então a pensar, o que eu preciso? Preciso dimensionar a prateleira, preciso de suporte, vou precisar de bucha para ancorar a prateleira na parede, de parafuso, ferramentas. Veja como eu começo então um planejamento, tudo no campo metafísico. Na hora em que eu começo a me movimentar, vou na loja, né, compro a prateleira, encontro a prateleira que já existe, apenas eu não sei que existe. Sim. Mas ela já existe. Eu vou ao encontro. Na verdade, eu já fiz conexões mentais para encontrar ela. Entro na internet, apareceu, na Leroy tem. Eu vou na loja da Leroy, compro, trago. Neste momento que eu olho na prateleira, colapso a função de onda. Colapso a função de onda. Ela já está lá. Ela não existia na minha vida material. Ela se manifesta quase. Ela se manifesta. Apareceu. Comprei, trouxe. Aí veio ferramenta, parafuso, tudo. Na hora em que eu faço os furos, instalo a prateleira, eu estou colapsando a função de onda deste pensamento de todo este planejamento. Então, diariamente, esse poder de realização, né, eu colapso a função de onda. Existe uma forma para isso, existe uma técnica para isso. A gente vai conversar isso mais para frente. Exatamente. Veja, existem em outros campos mais metafísicos, por exemplo, a concepção de um ser humano. Na hora de um ato sexual, você tem o esperma, o óvulo e o ser. O ser que vai encarnar. O colapso da função de onda que ocorre em um milésimo de segundo é uma explosão de frequência vibracional entre aquele esperma, com aquele biotipo, com aquelas características, com aquela genética, junto ao óvulo, com aquela genética, cujo ser, que está no campo metafísico, né? Os três vibram na mesma frequência e ocorre colapso da função de onda, a fusão desses três elementos criam um ser humano. A partir desse momento, o óvulo fecundado, não só pelo esperma, mas pelo ser, pela consciência que está no campo metafísico, que se incorpora a essa matéria. E aí começa a evolução. Mas nesse instante ocorreu o colapso da função de onda. E é uma explosão, como a criação de um mundo. É como um Big Bang. E é um Big Bang. É isso.